E aí, hoje a gente vai desvendar um método super prático, de 3 passos para analisar qualquer fundo imobiliário. Em poucos minutos, vamos ter uma ferramenta poderosa para avaliar um FII do jeito certo, escapando daquelas armadilhas mais comuns. Vamos lá! Olha, o mercado está cheio de opções, são centenas de FIIs. E é muito fácil, né, a gente se encantar só com o dividend yield, aquele número que brilha os olhos. Mas sério, tomar uma decisão só com base nisso pode ser uma baita cilada. Tem um jeito bem mais inteligente e seguro de achar as verdadeiras pérolas do mercado. Então vamos começar com a pergunta que vale ouro. Aquele dividendo que o fundo paga todo mês, ele é sustentável de verdade? Para responder isso, a gente precisa ir lá na fonte, no motor que gera o dinheiro do fundo. Ok, vamos entender esse conceito que é a chave, o FFO. A sigla significa Funds from Operations. Pensa assim, imagina um prédio comercial. O FFO é o dinheiro que sobra dos aluguéis depois de pagar tudo para manter o prédio funcionando. Taxa de administração, manutenção, o que for. É basicamente o lucro real que a operação daquele imóvel gera. Simples assim. E aqui está o primeiro pulo do gato. A gente tem que comparar o FFO Yield com o Dividend Yield. O FFO Yield mostra o que o fundo realmente consegue gerar com seus imóveis. Já o Dividend Yield é o que ele decide pagar para quem investe. O ideal, o mundo perfeito, é que esses dois números andem juntos, de preferência com o FFO Yield sendo um pouquinho maior. Agora preste atenção nisso, porque é fundamental. Se o fundo está pagando um dividend yield maior do que o FFO yield dele, de onde está saindo essa grana extra? A resposta é simples e preocupante: do caixa do fundo. É como uma pessoa que usa o dinheiro da poupança para pagar as contas do dia a dia. Funciona por um tempo, claro, mas uma hora a conta não fecha. É um baita sinal de alerta. Vamos ver isso na prática. Olha o caso do HSML11. O dividend yield que ele anuncia é de 9,5%. Bacana, né? Só que o FFO yield, ou seja, o que ele de fato gera, é de 8,3%. Essa diferença aqui mostra exatamente o que a gente falou. O fundo está distribuindo mais dinheiro do que a operação dele consegue sustentar. É o sinal de alerta acendendo na nossa frente. Agora, vamos comparar com um cenário diferente, o LOA11. Aqui, a história é outra. O FFO Yield é de 10%, maior que o Dividend Yield de 9,5%. Isso sim é um sinal de saúde financeira. Significa que o fundo gera mais do que distribui, mostrando uma gestão mais conservadora e que provavelmente está fazendo uma reserva para o futuro. Bem mais tranquilo, né? Beleza, já sabemos olhar se o dividendo é de verdade. Agora vem a segunda grande pergunta. O preço da cota está justo? A gente está pagando barato ou caro por esse fundo? Para responder isso, a gente usa o famoso P sobre VP, o preço sobre valor patrimonial. Esse indicador é simples, mas muito poderoso. Ele basicamente compara o preço que todo mundo está pagando pelo fundo lá na bolsa com o valor que os imóveis dele realmente valem nos registros contábeis. E a regra é clara: se o PVP for menor que 1, significa que tem um desconto na mesa. É como ter a chance de comprar uma nota de R$ 1 pagando menos de R$ 1. Vamos fazer a conta na prática, usando o GGCR11 como exemplo. Primeiro passo: a gente pega o valor de mercado. É só multiplicar o preço da cota pelo número de cotas que existem. Nesse caso, chegamos em 989 milhões de reais. Segundo passo, a gente olha o patrimônio líquido do fundo. Esse é o valor contábil dos ativos, que no caso do GGRC11 é de quase 1,2 bilhão de reais. E aí é só dividir um pelo outro, valor de mercado pelo patrimônio líquido. O resultado? Um PVP de 0,82. O que isso quer dizer? Que o fundo está sendo negociado com 18% de desconto. É uma potencial oportunidade piscando na tela. E dá para a gente usar o P/VP para categorizar os fundos. Um P/VP perto de 1, entre 0,95 e 1,05, geralmente indica fundos mais estáveis, que a gente chama de ancoragem. Já na faixa entre 0,80 e 0,95, começam a aparecer as oportunidades que valem uma investigação mais a fundo. E abaixo de 0,80 entram os fundos com maior risco. O potencial de retorno pode ser maior, mas esse desconto todo geralmente tem um motivo, talvez algum problema nos imóveis. Muito bem, a gente já checou a sustentabilidade e o preço, agora falta a terceira e última peça do nosso quebra-cabeça, o risco da operação. E a melhor maneira de medir isso é olhando para um número: a vacância dos imóveis. E aqui atenção, existem dois tipos de vacância. A vacância física é fácil de entender, é a porcentagem do espaço que está vazio, desocupado. Mas a vacância financeira é a que realmente importa para o nosso bolso.
Ela mede quanto de receita o fundo está deixando de ganhar, seja por causa dos espaços vazios ou porque teve que dar desconto no aluguel. É um impacto real no caixa. Para ficar bem claro, olha esse gráfico. Uma vacância financeira de 15% significa que de toda a receita que o fundo poderia gerar, 15% simplesmente não está entrando. Esse é um dinheiro que não vira dividendo, que não vai para o bolso de quem investe. Impacta o retorno diretamente. Tá, mas qual é um nível de vacância aceitável? Bom, como uma regra geral, abaixo de 10% é considerado bem saudável. Entre 10% e 20% já vale a pena ficar de olho e entender o motivo. Agora, se passar de 20%, aí o sinal de alerta acende com força, pode ter algum problema mais sério com os imóveis ou com a gestão. Chegou a hora da verdade. Vamos juntar tudo que a gente viu, vamos ver como essas 3 ferramentas, o FFO, o PPVP e a vacância, quando usadas em conjunto, dão uma visão completa e muito mais clara sobre qualquer investimento em FI. Dá uma olhada nessa tabela. O HSML11, por exemplo, tem uma vacância super saudável, mas aquele FFU Yield menor que o Dividend Yield é um alerta. Já o GGRC11 está bem descontado, parece uma oportunidade, mas a vacância de 15% pede atenção. Por que está tão alta? É algo pontual? Por outro lado, o LEOA11 parece uma máquina bem azeitada. FFU saudável, PVP justo e vacância quase zero. Percebe como a análise fica muito mais rica? Um indicador sozinho não conta a história toda. Então, para a gente fechar, o método é esse: 3 passos, 3 perguntas simples para uma análise completa. Primeiro, os dividendos são sustentáveis? O FFO Yield é maior que o Dividend Yield? Segundo, o preço está bom? O PVP está abaixo de 1? E terceiro, qual é o risco? A vacância está num nível saudável? É um processo direto, eficaz e, sinceramente, muito poderoso. E, para terminar, eu deixo uma provocação. Agora, com esse método em mãos, a grande questão é: se a gente aplicar esse filtro de 3 etapas nos fundos que estão por aí no mercado, quantos deles realmente passariam no teste? A resposta para essa pergunta pode trazer umas boas surpresas e, quem sabe, ótimas oportunidades de investimento.